Sobrou alguma Eu folhinha? ainda não fechei, peraí. Bom, Primeiro, quem não tem. Mas vamos ler primeiro, depois eu tiver a folhinha. Tá. Tá? Bota ele debaixo do livro, eu tirei minha borracha. Vamos lá. Vamos ler agora o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33 a Parábola dos vinhateiros. 46. Parábola dos vinhateiros homicidas. Vamos lá. Achou aí? Vamos ler, ouvir a parábola e Peraí, continuar só um na minutinho. folhinha. Cheguei agora, mas Vai agora ler você aqui aqui, de novo Matheus. o livro ou vai entrar de novo direto na folha? Vamos ler para depois ir para a folha. Mas a folha a gente já começou. Eu sei, a gente vai onde a gente parou. É só para ter noção de onde ela se vincula com o passar do tempo. Você já tem marcos. Era pra lá. Aqui, ó. A parábola dos lavradores maus. Aqui embaixo. Não, é 21, 33. Eu tô com. Vamos lá, gente. Tô com 33 na cabeça. Só ficou com 33. Só um minutinho. 21. 33. Parábola dos lavradores maus. Grandes mandamentos. Me ajuda, É diferente. Os lavradores maus. Aí É que você está em 22, Olha só, que ajuda, Zé. caramba. Ué, mas ela. Ah, tá, eu passei direto. Fala da Aqui, caneta. 33. É porque ele ficou me perturbando lá com a caneta. Já achou já? Tá bom. Tá bom. Falta muito chegar a essa idade, Matheus. Me deu tanto trabalho assim. Me lembrou do primeiro dia do estudo. Passou Para isso direto. que tem aquele livro daquela mulher, o primeiro livro é só para isso. É muito número. Para ensinar como é que faz. Parábola dos vinhateiros homicidas, um deles é lavradores maus. Também está em Marcos, no capítulo 12, de versículo 1 ao 12, e em Lucas, no capítulo 20, de 9 a 21, 33. Ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, se fundou com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou a agricultores e ausentou-se do seu país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, tomando os seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Novamente, enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes do mesmo modo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E tomando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhe dizem: fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos a tempo. Jesus lhes diz: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo, provei do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, sobre quem ela cair, o esmagará. E tendo ouvido as suas parábolas, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que falava a respeito deles, e procurando
prendê-lo, temiam as turmas que consideravam profetas. Só demos uma leidinha que nós já falamos, né, sobre essa parábola. Já 2 vezes, né, que o Senhor Davi é Deus, né, os servos que ele manda são os profetas, os missionários. Podemos colocar aí Buda, né, Forri, Confúcio, os profetas do Antigo Testamento, Sócrates, né, e vários outros, né. Sócrates morreu, né, obrigado a beber seguro. Né? Buda conseguiu ainda se isolar um pouco, mas não mataram. E vários outros sempre sofreram, né? Sempre que uma ideia nova chega, ela é fortemente rejeitada. Ela precisa de algum tempo para a pessoa se acostumar. E na nossa ignorância, a gente, né, hoje não mata porque as leis não deixam, mas se pudesse às vezes, né? Como diz o Não amigo mata nosso, a clara, né? Mas como disse o amigo Não, nosso, gente. nós morremos aos 30 anos. Aí vamos deitar aos 80, aos 90. Porque depois de 30 anos, toda ideia que chega bate e a gente, né? Com aquela experiência que nós adquirimos, nós achamos difícil mudar. Por isso que toda vez que nós vemos uma ideia nova, por mais absurda que pareça, a nossa obrigação é, né, ou raciocinar em cima disso. É isso que Kardec nos pede. Foi raciocinar, que de repente nós estamos errados. Não, vamos ter que mudar nossos conceitos. No livro a gente Kardec fala, o Espiritismo, se aparecer algo que prove que ele não está certo, é para a gente seguir aquilo lá. A própria doutrina dos Espíritos, Kardec fala na Gênesis sobre isso. Tá? Então, esses missionários vieram e sempre que chegaram aqui, deram jeito de matá-los. Os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, Só segurou. né, os mártires, né, os chamados mártires. E aí a gente vai ficar, né, vai falar muita coisa. Aí no final, né, aí fala que Deus enviou o seu Filho. Já era programado. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para receber o Messias, o Salvador, o ungido, né? E ele veio, o que é que fizeram com ele? Tá? Você vê que a humanidade tem uma dificuldade com essas pessoas que sobressaem, que começam a falar muito de paz. O Gandhi. Martin Luther King, o próprio John Lennon, que era um cantor, mas que prezava pela paz também. Já tentaram matar um papa, entendeu? Então sempre, né, quando a pessoa começa a sobressair, fala muito de paz, de união, eles vão lá, tem um que se diz que é louco depois, né? Mas mesmo matando todo mundo, ele vai falar que a pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, já passou esse termo no Salmo, essa se tornou a cabeça de ângulo. Prover do Senhor é maravilhosa aos nossos olhos. Prover do Senhor que é o Evangelho. Essa pedra angular hoje é o Evangelho. Se não deu o Evangelho, todos nós, né, podemos ir embora. Nossa obra vai ser maravilhosa. Vai ser toda certinha. O Evangelho veio aqui justamente foi essa a grande missão de Jesus, nos mostrar o caminho. A próxima parábola aqui, do grande banquete, a gente vai ver, que ele continua, né? E outra questão aqui, nós paramos na fonte sobre a questão dessa nação que produz os seus filhos. Será tirado, assim que foi tirado dos judeus, que os judeus que tiveram foram assim preparados para receber o monoteísmo, divulgar o monoteísmo. Nós falamos sobre o templo, né? O templo, quando foi construído, tinha um pátio enorme de mais de 20 mil metros para receber os pagãos, os gentios, para justamente os judeus ali se aproveitarem e pregarem, né, o seu conhecimento sobre o monoteísmo, sobre Deus único. Não, eles montaram logo umas barracas para vender bombinha, vender isso, aquilo, trocar moeda. Então, devido a essas coisas, Jesus está falando aqui, né? O reino de Deus não será tirado, será dando uma nação que produza seus frutos.
que na folhinha vai falar sobre a questão do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Mas eu na minha pequenez, particularmente, acho que essa nação é qualquer um de nós. Produzir seus frutos, vamos embora. Isso é uma opinião particular, tá? Bom, vamos lá ler a folhinha onde nós paramos, né? Vamos continuar a folha do EAD, tá? Estudo aprofundado da doutrina espírita. O livro 3 é lá da FEB, tá? E quem tem a folhinha e quem não tem? Eu tenho, mas esqueci. É? Eu não tenho. Então, É todo mundo tem? Dá pra. Eu posso ler. Não, eu empresto o Zé do São Antônio. Então, mais é. Deixa com ela. Aqui, Deixa com o São ela. Antônio está comigo. É, eu pego do Antônio, levo, porque não vai querer mesmo. Não, não leva não. Ah, não? Ah, Tia, desculpa. como é que a gente avisa o Antônio se ele não tem telefone, se ele não tem WhatsApp? Como é que a gente avisa para ele? Não, essa é uma pergunta que eu me faço. Ele não tem mais telefone fixo. Como que a gente avisa para ele? O celular não Ele era. ficou Ele chateado. ele teve na Lourdinha, veio aqui, Ficou teve na chateado. Lourdinha e disse que. Mas, E ficou assentado ali esperando, mas ninguém aí a apareceu. Lourdinha disse para ele, mas você não viu no zap? E ele disse, meu telefone está com a Ilde lá em São Paulo. Ai, meu Deus. Aí você sabe, foi o único que veio e ficou esperando. Foi só isso. 2 palavrinhas, só lá. Cadê a Alice? Não chegou? Ela vai chegar atrasada porque ela disse que saiu tarde do trabalho. Onde Vamos lá? que nós estamos? Onde São foi, considerações importantes a fim de que. Aqui embaixo. Ó, a folhinha está na página, então, 40, né? 40. Que é Não, vou ler, vou ver. Eu conheço bem essa folhinha. a gente já viu essa coisa? Algumas vezes. Vamos lá? Vamos. São considerações importantes a fim de que não se perca de vista o sentido espiritual do registro de Mateus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Numa construção, pedra angular é cada uma das pedras que formam o cunhal de um edifício. Um pouco de Punhal. aula de engenharia para todo mundo, tá? Cunhal é cada canto externo ou quina de uma edificação, formado por 2 pedras, duas paredes. Esse canto é mantido firme e com abertura angular precisa por meio de uma pilastra ou pilar de pedras lavradas, trabalhadas ou esculpidas, da junção das paredes convergentes. A pedra colocada como cabeça de ângulo é a mais importante porque sustenta e serve de base às demais. Com o progresso moral, percebemos... Não, o o Evangelho. Todo mundo lá. Estou com fome hoje. O Evangelho é a pedra angular. Foi logo isso que eu procurei. O Evangelho é a pedra angular, o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Entretanto, o Evangelho foi e ainda é desprezado por muitos. O Cristo foi rejeitado, inclusive, pelos edificadores do monoteísmo, no caso, o povo judeu. No progresso moral, percebemos que o ensino de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois as desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Isso continua até hoje. O Evangelho, infelizmente, é usado para se ganhar dinheiro hoje. Quer dizer, continua como eu falo, o pátio dos gentios, né? Que chega aquele pessoal que não, infelizmente, desconhece